Shalom, bom dia, graça e paz. Bem-vindos à casa do Pai. Hoje está muito frio, mas está um dia lindo que o Senhor criou para nós. E é sempre um prazer e um privilégio e uma honra poder estar na casa do Pai. Nós nunca podemos esquecer que Deus podia ter decidido fazer de forma diferente. Mas Deus decidiu que nós fazíamos parte da história e que nós éramos uma peça fundamental, com as nossas falhas, com as nossas fraquezas, até com o nosso pecado por vezes, mas Deus escolheu ajudar-nos, escolheu que nos dava a mão para nós podermos fazer parte da sua história. Isso é um privilégio e uma honra. Não é por isso que nós estamos aqui hoje, mas é algo que tem de estar sempre presente no nosso coração, o privilégio que é estar na casa do Pai. O Senhor nos diz na sua palavra: Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Assembleia dos Santos somos nós, amém? Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louva-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Senhor, nós estamos gratos porque esta palavra diz que tu te agradas do teu povo, mesmo quando nós somos humildes, mesmo quando nós não sabemos como fazer. E hoje nós nos reunimos aqui, Senhor, para celebrar a vida que nos deste, a vida que nos tens dado, a vida que nos vais dar e a vida que através de nós outros podem vir a ter. Obrigado, Senhor, porque nos escolheste para fazer parte desta história. Obrigado, Senhor, porque nos escolheste para fazer parte da tua igreja. Obrigado, Senhor, porque nos escolheste para podermos transmitir as boas novas aos cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor a cada um que não conhece esse Deus redentor, esse Deus que cura, que salva, esse Deus que redime, que ama, mas também é justo. É um Deus que é justo. Senhor, Espírito Santo, declaramos hoje que és bem-vindo nas nossas vidas e que és bem-vindo neste lugar. Precisamos do teu toque, precisamos do teu fogo. Os nossos corações abrem-se para que tu possas entrar e tomar conta das nossas vidas. Dizemos mesmo: vem e toma o teu lugar, Senhor Espírito Santo. Vem e toma o teu lugar na celebração. Vem e toma o teu lugar nesta Assembleia dos Santos. Vem e toma o teu lugar neste Ministério Arca. Vem e toma o teu lugar nas nossas casas. Vem e toma o teu lugar nesta nação, Senhor. Sem ti nada é possível. Contigo o impossível torna-se possível. Te louvamos, Rei dos Reis. Te bendizemos, Senhor dos Senhores. Te glorificamos, Deus Altíssimo e Poderoso. Deus Majestoso, Deus Bondoso. Deus digno, Deus fiel, Deus bom. O nosso coração se alegra por estar na tua presença. O nosso coração se alegra não por aquilo que tu nos fazes, mas por aquilo que tu és. Por aquilo que tu és nas nossas vidas, por aquilo que tu és, Senhor. O Deus santo e poderoso, o Deus omnisciente, omnipotente e omnipresente. Nos prostramos na tua presença e te dizemos: a nossa vida está nas tuas mãos, Senhor. Vem e toma o teu lugar nesta manhã. É o que declaramos no nome de Jesus. Amém. Aqui não é o seu lugar.
Amém, amém, Senhor. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra
Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos nos teus olhos. E repete assim comigo: Senhor, Tu és santo, Tu és incomparável. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa ver o que Tu tens para mim. Para que eu possa construir a minha vida em Ti. Não nos meus conceitos, não nas minhas vontades, mas na Tua palavra, na rocha firme que é o Senhor Jesus. Oh Deus, Te louvamos, Te bendizemos, Senhor, porque contigo, Senhor, nós sabemos que vamos realmente construir. Abre os olhos de cada um de nós nesta manhã, Senhor. Os olhos da nossa alma, mas também os olhos do nosso coração, para podermos ver o que Tu tens para nós. E abre os nossos ouvidos espirituais, Deus, para ouvirmos o que Tu tens para nós. Senhor, nós queremos construir, mas queremos construir da forma certa e da sábia. Por isso nós Te louvamos. Por isso nós sabemos que Tu és inigualável. Nenhum se compara a Ti. És incomparável, Deus. Te louvamos nesta manhã, Senhor. Te louvamos, Senhor. Toda a honra seja para Ti, Deus. Toda a glória à Tua igreja Te louva e Te adora. Aplauda o Senhor nesta hora. Aplauda o Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. E quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber
Senhor, nós te damos glória. Para ti toda a glória, Deus. A ti todo o louvor. A ti toda a honra, Senhor. Recebe a adoração do teu povo nesta manhã. Recebe o louvor da tua igreja nesta manhã, Senhor. Te entregamos o que nós temos, que é a nossa vida, Senhor. Que é este tempo de adoração, que é o nosso culto a ti, Senhor. Como tu nos ensinas, Deus. Eu sei que é pouco, Senhor, mas o que poderemos dar a quem nos deu a própria vida? O que poderemos dar a quem nos criou? O que pode a criação dar ao Criador, se não a própria vida, Deus? Muito obrigado, Senhor. Te louvamos, te exaltamos nesta manhã, não somente aqui, mas em todo o lugar onde se possa ouvir a nossa voz, nos céus e na terra. Que a nossa voz possa levantar o teu nome bem alto, Senhor. Deus Todo-Poderoso. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Te damos graças, Senhor. Te damos graças, Senhor, pela nossa vida. Te damos graças pela salvação que nos entregaste um dia, Senhor, sem sermos merecedores de nada, sem termos feito nada para justificar sacrifício tão grande, Senhor. E tu nos deste. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigado pela nossa saúde que nos permitiu hoje, Deus, estar na tua casa. Tantos haveriam, tantos há, não é haveriam, tantos existem nesse mundo que gostariam de hoje estar na tua casa e não podem, por condições físicas que não lhes permite movimentarem-se, por enfermidades. Mas nós, Senhor, nós estamos, que as tuas misericórdias se renovaram em mais uma manhã na nossa vida, Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Bom dia, mais uma vez. É bom estar juntos. Hoje é a primeira celebração da Arca após o primeiro ano, não é? Como a Sandra estava há pouquinho a colocar nos vídeos que estava a fazer. Um ano o Senhor nos suportou até aqui, um ano o Senhor nos abençoou, um ano o Senhor nos ajudou a ultrapassar as nossas limitações e as nossas dificuldades. E a verdade é que nós estamos aqui, que o Senhor possa fazer neste ano infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos, porque eu sei que Ele nos vai surpreender muito. Amém. Senhor Espírito Santo, nós entregamos este tempo em Tuas mãos, entregamos esta ministração, entregamos este tempo em que a Tua presença é mais importante do que tudo o resto, Senhor. Tira alguma confusão que possa haver na nossa mente, tira cansaço que possamos ter, tira preocupações para podermos ouvir a Tua palavra, Senhor, ouvir aquilo que Tu tens para nós, Senhor. Nos colocamos debaixo da Tua poderosa mão, Senhor, te pedindo que possas ajudar-nos a entender a Tua palavra e que aquilo que vais falar connosco seja algo que fique, seja algo que dure, seja algo que seja gravado no nosso espírito, para nós não perdermos, que é importante, Senhor, nós não perdemos o que Tu tens para nós. Assim declaramos no nome de Jesus e para a glória do Pai. Amém. Amém. É bom estar na casa do Pai e é bom, principalmente, não é principalmente, é bom porque o Senhor diz na sua palavra que onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, Ele se fará presente no nosso meio. Ou seja, isto quer dizer que quando nós estamos reunidos e Jesus não é a razão da reunião, Ele não está presente no nosso meio. E às vezes nós, cristãos, tendemos a banalizar estas palavras que Jesus nos deu, mas não devemos banalizar, porque nós até podemos estar todos aqui reunidos, mas se estivermos a fazer algo em que Jesus não seja o centro, Ele não estará no nosso meio. Porque aí não estamos como igreja, estamos como um conjunto de amigos que se reuniu para comer umas castanhas, por exemplo, que é uma coisa tão boa que se come aqui em Portugal nesta altura do ano, com frio, que está frio, estão 9 graus hoje, está frio. Mas Jesus não está presente nessa altura. Mas quando o nosso coração tem Jesus presente e nós estamos juntos para que Ele seja exaltado, Ele se faz presente. E quando Ele se faz presente, tudo muda. O que é que isto quer dizer, Jesus estar presente? Quer dizer que Jesus tem prazer em estar connosco. Senão Jesus não estaria presente. Quer dizer que quando Ele está presente no nosso meio, Ele nos ministra. Às vezes das formas mais simples. Mas Deus usa as nossas vidas para darmos uma palavra de ânimo a alguém. Para podermos até dizer a alguém: alguma coisa não está bem, alguma coisa tem que ser mudada. É Jesus a ministrar-nos através do seu Espírito Santo. Porquê? Porque Ele é o centro. E quando Ele é o centro e Ele se faz presente, não interessa o que pode estar a acontecer lá fora. Podem estar a cair bombas dali e outras bombas dali. Mas no lugar onde Jesus está presente, há paz. No lugar onde Jesus está presente, há diferença, há mudança. E isto nos mostra também o quê?
nos mostra que quando nós devemos estar reunidos em seu nome, nós devemos ter reverência por Ele. Devemos ter temor. Eu não estou a falar de religiosidade, de... Se nós olharmos cada um para nós, quem nos vai ver depois na gravação, no direto, não vê as roupas com que nós temos vestidos. Mas as roupas não quer dizer que nós tenhamos que vir de fato e gravata, os homens. Nada contra quem vem, amém? E as senhoras com uma roupa de como se fosse uma coisa assim, uma cerimónia muito protocolar. A reverência ao Senhor não tem a ver com isso, tem a ver com o nosso coração. Quem sente que para estar na presença de Deus de uma forma reverente tem que vir com essas roupas mais politicamente corretas, por assim dizer, que venha tranquilamente. Mas não é por aí. Isto também não quer dizer que eu acho que a gente possa vir de havaianas e de calções de praia ou de fato de banho, porque também não é assim. Porque se nós formos para uma conferência e nós temos aqui pessoas que desta semana tivemos a Web Summit em Lisboa, nós também não vamos de qualquer maneira para uma conferência. Se nós pedimos uma audiência ao Presidente da República, não vamos de qualquer maneira, senão nem entramos. Se formos a uma audiência à Rainha de Inglaterra, há um protocolo até a seguir. O Senhor não nos coloca protocolos, não nos coloca regras, mas o nosso coração tem que o ter em primeiro lugar. Ou seja, quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos que ter respeito por Ele, por essa presença. Isto quer dizer o quê? Quer dizer o nosso comportamento, a forma como nós adoramos, a forma como nós nos envolvemos, a forma como a sua palavra mexe connosco e o feedback que nós damos ao Espírito Santo. O Espírito Santo fala connosco. E é importante que a gente possa dar esse feedback ao Senhor. E a gente às vezes esquece isso. Não estou a dizer que estou a falar de nós, estou a falar genericamente falando da igreja. Esquece isso e vai ao domingo ou outro dia à celebração para cumprir um calendário litúrgico ou religioso. E não é essa a intenção. Eu até, correndo o risco de buscar alguém que depois vá ouvir isto fora de contexto e que possa colocar, porque hoje em dia tiram-se frases de contexto e colocam-se na internet, mas se nós formos à igreja sem reverência ao Senhor Jesus para cumprir apenas um calendário, se calhar é bom ficarmos em casa a descansar. Se Jesus não está no nosso coração e não é o anseio pela sua presença que nos faz vir, então nós realmente, talvez não seja esse mesmo o momento certo. Não estou com isto a dizer que não é bom vir à igreja. Estou a dizer que a motivação tem que ser a certa. A motivação tem que ser a reverência ao Senhor Jesus. E não como às vezes nós vemos, então, se nós vimos algumas pregações ou cultos ao vivo e que às vezes as imagens não são bem editadas e quando filmam as pessoas que estão a assistir, a verdade é que muitas delas estão a assistir, não estão a participar. E isso quer dizer que não se tem reverência para Jesus. Eu tenho muitas dúvidas que essa seja a motivação certa. Eu tenho a certeza que essa não é a motivação certa. Somente cumprir para parecer bem. Porque o bom é nós rendermos na presença de Jesus. O bom é nós estarmos sensíveis a um louvor, estarmos sensíveis a um tempo de adoração. Podemos gostar mais da música, podemos gostar menos da música, mas amamos o Senhor Jesus. Amamos o Senhor da música, o Senhor que dá o dom a quem canta e a quem toca. Não somos nós, é o Senhor. E isso é bom. Por isso é que é bom estar na presença de Deus. Porque na presença de Deus nós ganhamos vida. Na presença de Deus nós não estamos somente a cumprir um calendário. Nós ganhamos vida. Mas também se estivermos em pecado podemos ser consumidos. Porque assim nos diz a Bíblia. Eu sei que hoje em dia não é politicamente correto falar do inferno, nem falar do pecado, nem falar que o juízo de Deus consome quem está em pecado. Mas a minha Bíblia ensina isso. Então eu não posso dizer outra coisa. Eu não posso dizer que nós só estamos no tempo da graça do Espírito Santo, no tempo da dispensação do Espírito Santo. Eu não posso dizer isso. Claro que estamos. Mas o mesmo Deus que fazia o seu juízo e que consumia quem estava em pecado é o mesmo Deus de hoje. Senão nós anulamos a Bíblia. Porque nós não podemos dizer que a palavra de Deus era a mesma ontem, hoje e será eternamente e hoje não há juízo de Deus. Não pode ser. Portanto, nós temos de ter exatamente essa preocupação diariamente levarmos a nossa vida aos pés do Senhor Jesus, diariamente perguntarmos ao Senhor, se eu estou em pecado, me mostra, Espírito Santo, que eu não quero estar em pecado, para não ser consumido pelo teu juízo. E não sei porque nós não sabemos quando é que é o dia que o Senhor volta. E não podemos ser apanhados num esquecimento, numa falha, num pecado, que além de nos impedir viver essa vida com abundância, nos impede a vida eterna. E isso é um desperdício que nós poderemos ter. Eu sei que às vezes pode ser difícil de entender como é que Deus é tão bom, é tão amoroso, mas um pai que é bom também é um pai que disciplina. Um pai que não disciplina os seus filhos não é um bom pai. É alguém a quem um dia os filhos não vão entender as coisas. Nós temos, e Deus é um bom pai. Deus não muda.
como eu disse, o que muda somos nós. E a sua presença nos muda quando nós permitimos que Ele nos mude. Porque Ele não nos obriga a mudar. Mas quando nós estamos na sua presença, é difícil nós não mudarmos. Se realmente estivermos na sua presença, o nosso coração muda em resultado daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Eu, no que depender de mim, eu quero guardar a presença de Deus. Quero guardar a presença de Deus na minha casa, na minha vida. Porque a presença de Deus santifica-nos. A presença de Deus, como eu já disse há pouquinho, traz-nos vida. A presença de Deus cura-nos. Não somente o físico, mas também cura o físico. Mas cura as emoções, cura a nossa parte espiritual quando andamos perdidos e desligados daquilo que Deus nos pode fazer. Porque às vezes acontece, com tanta confusão, com aquilo que o mundo nos aflige, nós perdemos a conexão com o Espírito Santo. Perdemos, é verdade. Mas quando estamos na sua presença, isso é restaurado. Porque a presença de Deus nos restaura também. Nos cura, nos restaura, nos transforma. E como é que nós podemos então guardar a presença de Deus? Porque é natural que a gente agora pense, mas o que é que eu posso fazer para guardar a presença de Deus? A Bíblia nos ensina a esse respeito. A Bíblia nos diz o que podemos fazer com vários exemplos. Por exemplo, a Bíblia em Levítico, acho que é no 6.13, agora não tenho certeza, ou é 6.13 ou 6.12, mas a Bíblia nos diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Então a Bíblia já nos está aqui a dar uma dica. Quer dizer que o fogo tem que ter um altar, tem que ter um fogo e alguém tem que garantir que esse fogo não se apague. E esse alguém não é Deus. Senão Deus dizia, eu vou providenciar um altar e um fogo e vou garantir que não apague. Não. Aliás, o contexto em que aquilo está a dar um conjunto de indicações. Se lermos para trás e se lermos a seguir, percebemos que Deus está a falar aos sacerdotes o que nós temos que fazer em Levítico. Então o que Deus está a dizer é que eu tenho que ter um altar e tenho que ter um fogo e garantir que ele não apague para que a presença de Deus esteja ali. Portanto, esta é logo uma dica que o Senhor nos dá. Então, as leis espirituais existem, quer as conheçamos ou não conheçamos, e funcionam e aplicam-se e são reais, quer a gente conheça ou não conheça, quer a gente entenda ou não, quer a gente até concorde ou não concorde. Eu também não concordo com muita lei lá fora no mundo, mas é a lei, tem que a cumprir. Se não cumprir, o que é que acontece? Sou penalizado de alguma forma. Com Deus, eu não sou penalizado por Deus. Mas quer dizer que se eu não cumpro as leis espirituais, alguém me vai puxar para o outro lado para que eu seja penalizado por esse lado. Não é Deus quem nos penaliza. A verdade é que se nós entendermos ou não, as leis espirituais existem e funcionam. Deixem-me dar-vos um exemplo muito simples. Porquê é que quem vive nas trevas e porquê é que quem serve as trevas tem altares? E porquê é que alimenta esses altares? Porque conhece as leis espirituais. Às vezes melhores do que nós, os cristãos, porque como não estudamos a Bíblia, como não estamos sensíveis à palavra de Deus, não entendemos a importância desses altares. Porque é que quem é macumbeiro, pai de santo ou espírita, por exemplo, tem pequenos altares nas suas casas com os santos e põe lá a comida e a bebida todos os dias? Nós sabemos que aquilo não é natural. Porquê é que faz isso? Porque está a alimentar uma presença diariamente. Não é a presença de Deus que está a alimentar, que ninguém tenha dúvidas disso. Quem é um pai de santo, quem é um macumbeiro, quem é um espírita, não está a alimentar a presença de Deus. Está a alimentar a presença de um demónio, de um guia, de uma potestade, de um principado, dependendo do nível em que a pessoa estiver. Mas está a alimentar. Porquê? Porque entendeu que um altar é a forma de alimentar. É as regras espirituais. A pessoa quer ter essa presença na sua casa, quer ter esse poder. Alguns saberão que é errado, outros nem sabem, mas quer ter esse poder que lhe permite fazer coisas e ter acesso a coisas, se calhar ter riquezas, ter gostos, ter coisas, ter luxúria. Porque o altar funciona. As regras espirituais funcionam. A pessoa sabe que não está a atrair a presença de Deus, mas sabe que está a atrair poder. Mas nós podemos ter a presença de Deus através de um altar que não é maligno. Através de um altar que é bom, como o Senhor nos diz lá em Levítico. Porque nós podemos atrair a presença de Deus através da nossa vida. Porquê? Porque nós somos templos do Espírito Santo. Então qual é o primeiro altar onde Deus quer que o fogo não se apague? Sou eu e somos nós. Cada um de nós é esse altar que o Senhor... Em Levítico não podia explicar isso ao povo, porque o povo não entendia que haveria um Salvador, que haveria um dia o Consolador, o Espírito Santo, que vinha viver connosco e nos ajudar. Mas hoje nós temos esse entendimento. Este altar que se fala lá em Levítico, somos nós, porque somos o templo do Espírito Santo. Não precisamos de altares de pedra. Hoje não fazemos altares de pedra, como Abraão fazia, como Jacó fazia. Hoje não precisamos de altares de pedra. Precisamos sim, é que o nosso altar não tenha pedra aqui, tenha um coração de carne. Isso é que nós precisamos, para que o Espírito Santo possa vir e encher-nos e tirar o que não é bom, tirar aquilo que não presta, para que o Senhor nos possa encher da sua presença.
Porque o fogo que arde continuamente no altar é o Espírito Santo. Não é um fogo físico que nós ateamos, mas nós podemos atear o Espírito Santo na nossa vida diariamente. Podemos estar cheios dele e esse fogo existir diariamente no nosso altar, que é o nosso coração. Como? Buscando a sua presença de forma constante. E aí ele arde de uma forma contínua. Inclusive, no tempo do Antigo Testamento, o sacerdote tinha a responsabilidade de não deixar ficar cinzas no altar. Não é? Porque se a gente tem muita cinza, o fogo depois não pega. Portanto, o Espírito Santo ainda nos faz mais isso, tirar as cinzas que possam ver no nosso coração, para que o seu fogo possa vir cada vez mais forte e cada vez mais constante, e aí podermos guardar a presença de Deus. O grande objetivo de tudo, claro, os dons são maravilhosos. A presença de Deus é o resultado da mudança da nossa vida, inclusive é com os dons. O grande objetivo é nós guardarmos a presença de Deus. Claro, ter o seu poder, ter a sua graça sobre nós, o seu amor, é maravilhoso. Mas a sua presença é que é o fundamental. E ainda na segunda-feira nós falámos sobre o reino de Deus. A presença de Deus está relacionada com o reino de Deus. Onde a presença de Deus é real, o reino de Deus começa a acontecer. Então nós temos que buscar essa presença e guardá-la. E eu queria te levar por uma pequena viagem, uma breve viagem pelo Antigo Testamento, para nós percebermos melhor como a presença de Deus é importante. O que o Espírito Santo nos vai ministrar hoje é algo simples, mas poderoso em relação a um exemplo do Antigo Testamento que nos mostra a importância de guardarmos a presença de Deus, a importância que ela tem para nós, como ela é fundamental para a nossa vida. Nós vamos ver uma história simples com o profeta Eliseu. Penso que todos conhecemos. O profeta Eliseu foi discípulo de um profeta que andou antes dele, que foi o Elias, que inclusive que lhe deixou a sua capa, uma unção dobrada. E não é por acaso que o Espírito Santo nos fala do profeta Eliseu, porque nós temos no ano da unção dobrada e da porção dobrada, que é o ano de Shemitah. Então o Senhor hoje nos traz uma ministração de alguém que teve uma porção dobrada, uma unção dobrada de um profeta. Agora vejam como é que não pode ser o nosso ano se nós deixarmos que essa porção dobrada de Deus venha sobre a nossa vida. Se a presença de Deus, se nós aguardarmos. Eu tenho a certeza que vai ser um ano poderoso para nós se nós guardarmos a presença de Deus. E esta palavra que o Senhor nos vai trazer hoje, esta história, esta ilustração do profeta Eliseu, está no segundo livro de Reis. É a história da mulher sunamita, uma mulher que morava numa cidade que era em Sunem. Depois, se quiserem em casa, eu sugiro, leiam o capítulo, pelo menos o capítulo 4 do livro de Reis, do segundo livro de Reis, leiam. Mas se quiserem ler o segundo livro todo, leiam, que é maravilhoso. Mas o capítulo 4, então, vocês vão ver aquilo que Deus vos vai falar na sequência do que vamos ver hoje. Esta cidade onde a mulher morava, que era a cidade, chamava-se Sunem, ficava mais ou menos assim, a meio caminho entre Samaria e o Monte Carmelo. Vamos imaginar que Samaria era ali daquele lado, o Monte Carmelo era daqui, e Sunem ficava um bocadinho, não era bem ao meio, tipo um bocadinho nada, mas como se fosse mais ou menos a meio da distância. Esta mulher era uma mulher casada, ok? Só que não tinha filhos, esta mulher era estéril. Nós conhecemos muitos exemplos do profeta Eliseu com a viúva, aquele exemplo da botija de azeite, que ela não tinha dinheiro porque o marido morreu e os seus filhos iam ser levados escravos. Não é na mesma cidade, mas é uma outra história. Porquê é que há muitas ilustrações nesta cidade? Porque o profeta Eliseu, que vivia em Samaria, ia muito ao Monte Carmelo, ia muito em peregrinações para estar na presença de Deus, para subir ao monte. Isto eram cerca de 50 e tal quilómetros, de um lado ao outro. Portanto, nós às vezes hoje achamos que é difícil a gente deslocar-se e gastar 10 minutos do nosso tempo para ir à igreja para fazer isto ou para fazer aquilo. O homem ia a pé, com muita frequência, fazer 50 quilómetros para um lado e 50 e tal para o outro, para estar na presença de Deus. E eu duvido muito que ele na sua casa não buscasse a presença de Deus. Mas ele sabia que aquele lugar era um lugar ainda mais importante. E ele ia lá e normalmente o que é que ele fazia? 50 km é puxado. Ele parava naquela cidade que estava a 24, 25 km do Monte Carmelo, fazia mais ou menos meio do percurso e parava ali para descansar, recuperar as suas forças e no dia seguinte, normalmente, ou daí a uns dias, seguia a viagem para o Monte Carmelo. Portanto, era algo que ele fazia habitualmente. E esta mulher começou a reparar que havia um profeta com o seu servo. Lembram-se? O servo dele chamava-se Geazi, né? Aquele que não tinha visão, que um dia se assustou quando viu os exércitos, que nós já falámos sobre isso, e o profeta orou para que Deus lhe desse visão e percebesse que havia tantos anjos como exércitos maus ali. E essa mulher começou a reparar que havia um homem de Deus
que vinha com o seu servo, parava ali, pernoitava e ia embora. E depois voltava também. E ela teve esse discernimento espiritual, percebeu que ele era um homem de Deus, ou seja, é importante nós termos discernimento espiritual para avaliar as coisas, e ela percebeu também que era bom se ela fosse hospitaleira com um homem de Deus. Ela pensou isto, a Bíblia não nos diz porquê. Eu creio que há uma razão clara para ela ter pensado isto. Porque ela, como qualquer judeu, ela conhecia a palavra, conhecia o princípio, conhecia a Torá. E ela sabia que nesses primeiros livros se conta muito histórias de homens, de famílias, que recolhiam homens de Deus nas suas casas e percebiam que essas pessoas eram anjos. Portanto, sabiam que a presença de Deus estava com essas pessoas. Portanto, eu acredito que ela pensou, muito provavelmente, se eu for hospitaleiro para com este homem, a presença de Deus vai ficar na minha casa. Eu não sei se ele é um anjo ou não é um anjo, mas eu sei que Deus pode mudar a minha casa. Eu sei que Deus pode mudar a minha condição. Deixem-me fazer aqui um à parte para nós percebermos algo importante. A lei judaica dava direito a um homem cuja mulher não tivesse filhos de se divorciar dela ou arranjar uma segunda mulher. Porque para as leis da altura era importante ter filhos para ter descendência. Ou seja, eu acredito que ela, sendo estéril e não tendo filhos, tinha essa mágoa no seu coração. Ela sabia que havia algo que não a completava e que lhe podia fazer perder o marido a qualquer altura. Portanto, ela tinha um problema e tinha um sonho. Tinha um problema que era não ter filhos e tinha um sonho que era ter filhos e gerar descendência. Por isso, também acredito eu que essa foi uma das motivações que ela pode ter tido para ser hospitaleira para com o homem de Deus. Porque ela entendia que se Jacó pôde ser mudado de Jacó para Israel, se tanta coisa pôde ter acontecido com homens e mulheres que não eram bons, mas aí que a presença de Deus mudou, eu acredito que ela pensava, se a presença de Deus estiver na minha casa, a minha vida pode mudar. Por isso é importante guardarmos a presença de Deus. Porque a nossa vida muda, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando aquilo é estranho e difícil, complicado. Deus muda. E ela percebeu isso e então teve esse discernimento de ser hospitaleira. Nós podemos dizer assim, mas porquê que o resto da cidade não teve esse entendimento? Não sabemos. Se calhar estavam tão ocupados com a correria do dia-a-dia, com as suas coisas, com os seus trabalhos, com as suas necessidades, que não tiveram tempo para perceber que Deus podia fazer alguma coisa diferente. É um bom exemplo para nós também. Quando estamos tão preocupados com tanta coisa, e temos muita coisa que nos preocupar, temos contas para pagar, temos filhos para criar, temos trabalho, temos tanta coisa. Mas temos que ter Deus também. Ou melhor, antes dessas coisas temos que ter Deus, porque sem Deus essas coisas são coisas que se podem esvair a qualquer altura. São coisas que não são eternas, são coisas que a qualquer momento, como nós vimos, até dezembro de 2019, o mundo tinha uma concepção que estava tudo controlado. Foi ou não foi? Estamos quase a fazer 2 anos. Estamos quase a fazer 2 anos que só viu a notícia que havia lá numa cidade qualquer da China, tão longe, tão longe, tão longe, apareceu um vírus. E isso mudou o mundo. Isso parou companhias aéreas, que eram as maiores do mundo, dominavam tudo. Faziam os preços que queriam, faziam os valores que queriam. Isso mandou empresas que estavam no top das 10 maiores do mundo, fê-las cair. E isso fez com que a produção de automóveis diminuísse, a produção de chips para tela. Tudo diminuiu, até comida no mundo. Porquê? Porque o ser humano não controla nada. Acha que controla. Agora, se nós tivermos a presença de Deus na nossa vida e na nossa casa, não é que nós controlemos nada, mas Deus está a controlar. E se o Criador estiver a controlar, eu tenho a certeza que nós estamos melhor do que se formos nós a controlar as nossas coisas. Mas então, isto para dizer o quê? Que a cidade não viu, porque as coisas às vezes passam à frente dos olhos e não se vê. Mas a mulher viu. E a mulher disse ao marido, porque a mulher entendeu que o marido tinha que estar de acordo com ela, como é óbvio, não é? Portanto, isto também é um bom exemplo para nós casais. Nós temos que estar de acordo um com o outro. Independentemente de um ter mais discernimento espiritual, o outro ter menos, a importância é estarmos de acordo. Porque a palavra de Deus assim nos diz. O que não junta, separa. Então nós temos que estar juntos. Temos que estar de acordo para que não haja separação de ideias e de vidas. E a mulher perguntou ao seu marido e disse-lhe que era bom poderem ser hospitaleiros para com um profeta, porque é bom ter a presença de Deus. E o marido, obviamente, concordou com isso. Eu acredito, a Bíblia também não nos diz, mas que o marido também deva ter sentido no coração a mesma coisa. Não temos filhos. Quem sabe o que Deus pode fazer através deste homem? E a verdade é que eles concordaram. E o homem começou a ficar lá. E começou a parar na casa da família para comer pão. Só comia pão e descansava. E ela realmente pensava como era bom poder ter um homem de Deus na sua casa. Porque a presença... O ambiente era diferente quando o homem estava lá em casa.
As coisas mudavam. O casamento deles era diferente só pela presença do homem lá em casa e do seu servo. E ela percebeu a oportunidade que isto representava de ter mais contacto com o mundo espiritual. Ouvir falar de Deus de uma forma diferente. Porquê? Porque aquele homem era um profeta de Deus. Levava a presença de Deus. E ela pensou também, claro, se eu estou a fazer bem a um homem de Deus, eu estou a agradar ao próprio Deus naquilo que eu posso. Como é que nós podemos agradar a Deus? Fazendo o bem ao próximo. Hoje nós temos esse entendimento. Na altura não tinham esse entendimento. O entendimento era agradar a um profeta, tratar bem a um profeta. Nós hoje entendemos que Jesus nos disse: dá fome dá de comer a quem tem fome, que é como estejas a dar a mim. Veste a quem não tem roupa, que é como estivesse a vestir a mim. Dá água a uma das minhas criancinhas, que é como se estivesse a matar a minha sede. Hoje nós percebemos isso, a importância de amar o próximo. Na altura não havia essa importância. Mas ela percebeu que honrava ao Senhor, ou honrar esse homem de Deus na sua casa. E ao fim de algum tempo, eles foram mais além. Eles construíram na sua casa um quarto só para o homem e para o seu servo. Para o homem poder descansar mesmo em paz, com privacidade, para não se sentir que era alguém que estava a importunar. Ou seja, a vontade de agradar a Deus foi crescendo à medida que a presença de Deus era real. Isto também nos mostra o quê? Nós vamos tendo mais vontade de estar com Deus cada vez que vamos estando mais com Ele. Ou seja, à medida que nós nos alimentamos mais de Deus, nós temos mais prazer em estar com Ele. Porque entendemos outras coisas, entendemos o bem que isso nos faz e percebemos a importância que isso tem para nós também. E este exemplo desta mulher sunamita também é importante para nós entendermos algo. Que é, a mulher fez algo de diferente para ter algo de diferente que nunca tinha tido. A mulher quis agradar a Deus de uma forma que nunca tinha conseguido agradar. Então fez o quê? Algo de diferente. Isto também é para nós entendermos. Se eu preciso de mudar algo na minha vida que eu não estou a conseguir, eu tenho que fazer algo para Deus que eu nunca fiz. E esse algo para Deus, eu não estou a falar de finanças, como é óbvio. Não vou dizer os nomes de algumas igrejas. Se fosse na A, na B ou na C, e se aproveitar já isto para dizer que tem que dar o apartamento, a casa, não é nada disso. É o que é que o meu coração tem que fazer de diferente para Deus, para eu conquistar algo diferente na minha vida. Pode ter a ver com mais santidade, mais leitura da palavra, mais tempo de oração. É aquilo que o Espírito Santo for falando connosco. O importante é percebermos, a mulher fez algo diferente para ter algo diferente. E nós temos que pensar isso na nossa vida, na nossa casa. O que é que eu tenho que fazer de diferente? Estou a começar um ano novo na Arca. Estou no ano de porção dupla do Senhor, no ano de Shemitah. O que é que eu tenho que fazer diferente para alcançar aquilo que eu ainda não alcancei? Não com o sentido de recompensa, eu vou fazer para, não é? Mas no sentido de, quanto mais eu tiver de Deus, quanto mais eu fizer de Deus, é inevitável eu ter a presença de Deus. E quando a presença de Deus está presente, aquilo que é humano e natural e difícil se esvai e se esbate, porque a presença de Deus é mais forte. E o profeta Eliseu, vendo esta dedicação da mulher, percebeu que ela estava a querer agradar. E perguntou-lhe, e vocês podem ler isso lá no capítulo 4, perguntou se ela queria alguma recompensa por tanto cuidado, por tanta hospitalidade, por tanta honra. Como é que ele poderia pagar isso? E a mulher disse que não queria nada, porque o que estava no seu coração era ser hospitaleira, era agradar ao Senhor e honrar ao Senhor. Porquê? Porque ela valorizava a vida, valorizava a família, valorizava o amor entre ela e o marido. Isso é que era o importante. Ela não estava preocupada em adquirir bens materiais, em ter mais bois, mais cavalos. Não, ela não estava preocupada com isso. Ela queria ter a sua casa preparada para aquilo que Deus tinha para fazer. Não lhe interessava posição social, títulos, não, nada disso era importante para ela. O que ela queria mesmo era a presença de Deus, que a presença de Deus é que era relevante. E Eliseu ouve, então, isto também mostra alguma humildade de um profeta, ouve o seu servo. E o seu servo lhe diz que a mulher não tinha filhos. Portanto, se calhar, esse sonho que ela tinha podia ser a forma de Deus agradar e de Deus recompensar através da sua presença este desejo. Um desejo que ela se calhar já tinha esquecido. Ela se calhar já nem lembrava. Mas Deus olha para o nosso coração. Deus não olha só para o que a gente fala. Deus não olha só para as nossas atitudes. E às vezes nós podemos ter um sonho qualquer enterrado no nosso coração que já nem nos lembramos disso. Mas Deus olha para esse sonho da mesma forma que olhou para o sonho daquela mulher. Se calhar já estava lá recalcado e que ela se calhar já achava, já nem pensava naquilo. Mas estava lá. Era um sonho que estava enterrado, era um sonho que estava perdido. E o Senhor viu a generosidade dela, viu a hospitalidade, viu a dedicação em servi-lo através da ajuda que estava a dar a esse profeta. E essa atitude de amor para com o homem de Deus gerou uma promessa do Senhor nela,
que ela não podia acreditar. Um pouco à semelhança do que o Senhor fez com Abraão e Sara, este servo, este profeta, deu-lhe uma promessa que dali a um ano, ela teria um filho nos braços, que o Senhor iria fazer esse milagre na vida dela. E ela nunca esperou sequer tanta bênção e teve até alguma dificuldade em acreditar. Mas a verdade é que ao fim de um ano, a promessa era real. E quando o profeta passou lá em casa, ela tinha um filho nos braços. Um filho saudável, um filho bonito, o sonho da vida dela, o sonho da família judaica, que era ter uma descendência. E ela percebeu que ela não pediu nada a Deus, mas a presença de Deus transformou em realidade algo que era impossível, sem ter pedido nada. Ela não fez nada em troca. Ela não disse, Deus, faz-me isto e eu vou ali fazer 3 km de joelhos, ou nada disso. Ela apenas fez o que era certo para ter a presença de Deus. E a verdade é que ela teve esse menino, que é um filho da promessa. Isso está lá em 2 Reis, eu vou-vos ler. No capítulo 4, no versículo 17, diz assim: E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Ou seja, quando nós temos a presença de Deus na nossa casa, o impossível torna-se possível. Porque o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Eu não sei qual é a causa impossível que tu tens, eu sei a causa impossível que eu tenho. Mas acredito que todos nós temos causas impossíveis. As questões materiais ou sociais não são comparáveis à presença de Deus. O que é importante é nós percebermos que a presença de Deus pode mudar completamente. Eu gostava que abrisse agora a Bíblia, nesse mesmo capítulo 4, para acompanhares comigo estes 3 versículos, do 18 ao 20, que foi o que aconteceu uns anos depois. Ou seja, Deus faz um milagre fantástico naquela família. Deus faz algo maravilhoso. Desenterra um sonho que estava enterrado. A sua presença fez isso. Mas, no entanto, uns anos mais tarde, aconteceu algo que a mulher não estava à espera. Então diz lá no versículo 18 assim: E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: Ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse a um moço: Leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe e esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia e morreu. E pronto. E o que era um sonho daquela casa, um sonho daquela família, uma promessa de Deus, morreu. Deus falhou aqui em alguma coisa? Não. Foi um acidente. A Bíblia não nos diz se apanhou muito sol e... A Bíblia não nos diz que ele teve nenhum acidente, não nos diz se foi uma doença. O que a Bíblia nos diz é que o menino se começou a queixar da cabeça e morreu. Eu acho que deve ter sido uma grande desilusão para aquela mãe. Mais até do que para o pai. Porque aquilo que achava que não ia ter e que um dia Deus lhe deu um milagre, perdeu do nada. O filho da promessa, um milagre de Deus e de repente perdeu. Eu não sei se isso já aconteceu contigo, algo semelhante, não necessariamente tem a ver com a morte de um filho, mas às vezes com a nossa família, com as nossas finanças, com os nossos sonhos. Às vezes até parece que Deus nos fez um milagre e de repente ao final de algum tempo aquilo, puf, do nada, perdemos aquilo que era tão precioso para nós. Ou algo que nós achámos que estava quase a concretizar-se e perdemos. Nós passámos por uma situação semelhante há uns anos atrás, graças a Deus não levou à morte, mas podemos ficar sem o nosso filho mais velho, sem o João, do nada. Não é? E ninguém está imune a isso. A verdade é que o nosso comportamento define aquilo que pode acontecer daí para a frente. A forma como nós nos comportamos perante uma situação que é contrária àquilo que o nosso coração deseja e que até parece que é uma desilusão que nos está a trazer uma grande tristeza, a forma como nós nos comportamos condiciona claramente o que vai acontecer a seguir. E é isso que nós vamos ver com esta história também. Porque esta mulher teve a posição certa, teve a postura certa, porque ela sabia que a presença de Deus, que Deus é mais importante e é maior do que todos os problemas que possam haver, todos juntos. E esta mulher percebeu isso. E talvez nós precisemos hoje de ouvir isto para perceber que há algo que nós estamos a deixar de cuidar porque já desistimos, mas que o Senhor nos está a mostrar que nós podemos voltar a ter prazer em viver, voltar a ter esperança, voltar a acreditar que é possível. Porque esta mulher nos dá esse exemplo.
O Senhor também nos ensina na sua palavra, não é? Lá no Salmo 23, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei porque tu és comigo. Não é? O teu bordão e o teu cajado me consolam. É o que o Senhor nos diz. E esta mulher estava literalmente a passar pelo vale da sombra da morte, porque era uma morte, a criança morreu. A Bíblia não nos diz que a criança ficou num estado que não se sabe se morreu ou não. A Bíblia diz que morreu. Ora, a Bíblia é verdadeira, portanto a criança morreu, literalmente. Ficou sem vida. Deixou de funcionar o coração, deixou de funcionar o cérebro, o seu corpo, puf, ficou ali. E a mulher estava a passar pelo vale da sombra da morte, mas ela não temeu. Porquê? Porque ela sabia que houve um Deus poderoso, que sem ela pedir nada, lhe trouxe vida um dia no filho, trazendo o filho. Então ela sabia que se fosse da vontade de Deus que aquilo não acontecesse, Deus iria fazer. E ela teve essa fé, teve essa esperança, teve essa confiança no Senhor, percebeu a importância da presença de Deus. E o que é que ela fez? Ela tomou a criança nos braços e colocou-o na cama. Mas foi na cama do profeta. Não foi na cama dela, não foi na cama do filho. Foi na cama do profeta. Porquê? Porque ali era o lugar onde a presença de Deus era mais real naquela casa. A cama era o lugar onde a presença de Deus simboliza... Não... Podíamos entrar por aqui em outras questões teológicas. A cama simboliza descanso. A questão não é essa. Ela sabia que ali era o lugar onde o homem de Deus descansava. Então a presença de Deus ali era forte. E ela, como um sinal de respeito, como se ali fosse um altar, ela colocou a criança ali para que Deus pudesse fazer algo sobre aquela criança. E depois ela partiu para uma caminhada longa, de 24 km até ao Monte Carmelo. E foi por essa caminhada fora, com a esperança, com a certeza quase, que iria recuperar a vida do seu filho. Tudo por causa da promessa que Deus um dia lhe deu, que foi: vou-te dar um filho. E Deus não brinca com as pessoas. Nós é que brincamos com Deus muitas vezes. Deus não brinca com as pessoas. Por isso o que eu hoje tenho para dizer também é que, se tu tens uma promessa de Deus na tua vida, mesmo que hoje não estejas a ver a realização dessa promessa, a concretização dessa promessa, não desistas, não pares de crer nessa promessa, não pares de clamar, porque Deus ouve o nosso coração. Não só a nossa boca, mas Deus, se é possível isso, Deus ouve os desejos do nosso coração. O Senhor nos diz na sua palavra que Ele sonda os nossos corações e esquadrinha as nossas mentes. Ele sabe o que nós queremos e sabe porquê que nós queremos. Sabe a nossa necessidade. Então, não desistas dessa promessa. Eu sei que teologicamente há várias correntes sobre promessas. Não vamos entrar por aí. A questão é, tens uma promessa de Deus sobre a tua vida. Não é um desejo teu. Eu estou a falar de uma promessa. Se eu estivesse a falar de desejo é diferente. Se tens uma promessa de Deus sobre a tua vida, crê nessa promessa. Não pares de querer, não pares de orar e de clamar e mais. E com todo o respeito por Deus. Mas chama essa promessa à existência quando oras. Chama essa promessa declarando: Senhor, eu trago à tua lembrança esta promessa que um dia me fizeste. Te peço, Senhor, que seja agora o tempo dessa promessa chegar. Essa é a posição que nós temos que fazer. E a mulher foi andando, voltando aqui à nossa à nossa mulher sunamita, ela foi andando e até lá chegar, e primeiramente cruzou-se com o servo, não é? com o Geazi. O Geazi veio ao encontro dela e perguntou se estava tudo bem. E o que é que a mulher lhe respondeu? Não, a vida está horrível, uma desgraça, tudo me está a acontecer. Foi isso que a mulher respondeu. Vocês depois vão ver que ela não respondeu isso. Ela respondeu: sim, está tudo bem. Porquê? Duas razões. A primeira, porque ela estava confiante na vitória de Deus. E a segunda, porque ela ia ter com o profeta de Deus, com aquele que simbolizava na altura a presença de Deus. Então o servo, com todo o respeito, não tinha que ouvir o problema. Isto também nos traz um alerta que é: eu não tenho que andar a contar os meus problemas e as minhas dificuldades com quem não é de Deus. Com quem não tem presença de Deus. Com quem, em vez de ter um altar destes, tem outros tipos de altares. Nem que seja um altar do mundo. É isso que nós temos também que entender. O nosso coração se abre para quem tem a presença de Deus. Para quem nos pode direcionar, para quem nos pode ajudar. Para quem pode me dizer: confia nessa promessa. Ou para quem pode dizer: estás aí por um caminho errado, essa promessa não vai acontecer. Porque ela sabia que o servo não lhe diria isso. Então para que é que ela iria dizer ao servo algo que podia ser usado? Porque a nossa boca tem poder, vocês sabem. E a nossa boca tem tanto poder que nós podemos abençoar ou amaldiçoar os outros ou nós próprios com aquilo que declaramos. Deixem-me dar-vos um testemunho muito simples. Quando o João teve o cancro há 15 anos atrás, e
fez a cirurgia logo 2 dias depois, ainda estávamos no hospital. Eu acho que ele já tinha saído da unidade de cuidados intensivos, que ele teve lá 3 dias. Quando foi para o quarto, num dos meus períodos de oração, uma coisa que Deus falou comigo de forma ali clarinha, 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 foi para que a minha boca não se abrisse com ninguém sem ser com Ele. Dos meus medos, dos meus receios, das minhas dificuldades. Portanto, quando alguém me perguntava, está tudo bem ou não sei o quê, está tudo bem, Deus está a controlar. Com Deus eu chorava, com Deus eu tinha os meus medos de pai. Mas era com Deus que eu falava. Não falava, nem com ninguém da igreja, não falava. Não falava. Com o meu pastor abria um pouquinho mais o coração. Quando eu achava que podia estar a ir um bocadinho mais de algo, que podia ser aproveitado por alguém, a minha boca calava-se. Era com Deus, era quando eu estava com Deus. E é importante nós percebermos isso. Nós às vezes temos a tendência para desabafar, para contar. É a pior coisa que nós fazemos. É com Deus ou com alguém que nos pode trazer a presença de Deus. Com outras pessoas, isso vai permitir que o inimigo possa saber onde é que está a nossa fragilidade, onde é que está a nossa dificuldade, e é através daí que ele vai espetar a faca bem fundo para nós cairmos cada vez mais. Porque ele é astuto, ele é esperto, ele anda cá há mais tempo que qualquer um, aliás, anda cá há mais tempo que todos nós juntos e mais alguém, e ele já sabe muito bem como é que é mais fácil. Mas a mulher, quando chegou ao pé de Eliseu, teve uma postura diferente. A mulher, quando chegou ao pé de Eliseu, a Bíblia nos diz que ela se prostrou perante Eliseu com o coração quebrantado. Porque aí sim ela mostrou o problema que ela tinha. Ela disse mesmo, estou desesperada. Porquê? Porque ela sabia que o profeta representava Deus, representava a presença de Deus. Mas Eliseu também nos deixa aqui uma lição de humildade muito importante. Porque Eliseu nos diz, embora fosse poderoso em palavra e em obras, Eliseu também nos diz, e está lá no versículo, vou-vos ler o versículo 27, diz assim, chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Qual é a humildade que Eliseu nos mostra? Ele não sabia o que se passava. E não quis dar uma de adivinho que às vezes as pessoas querem dar. Ele disse mesmo, Deus não me mostrou. Deus me encobriu. Alguma razão Deus deve ter tido, porque ele era um profeta de Deus. Mas a verdade é que ele nos dá uma lição de humildade. Ele percebeu, Deus não me mostrou. Então vamos ouvir o que a Senhora tem para nos dizer. E conforme o que ela nos disser, vamos ver com Deus se Deus quer fazer algo aqui ou não. Portanto, isso é importante. E o que é que Eliseu a seguir fez então? Eliseu disse ao Geazi, vai ter com o menino, e não estamos a falar de ir ali à casa do lado 5 minutos. Eliseu disse, faz 24 quilómetros, vai à casa da senhora e coloca o meu bordão junto ao corpo do menino. Porque ele sentia que esse bordão bastava para que a presença de Deus ali pudesse atuar na vida do menino. E ele foi. A mulher sunamita, se vocês depois lerem, vão conseguir perceber que ela achou que não era por aí. Mas o que é que ela fez? Respeitou a autoridade do homem de Deus. Porque sabia, se ele está a fazer assim, vamos fazer como ele está a dizer. Só que ela não foi com o profeta. Perdão, com o servo. Ela ficou com o profeta. Porque ela, no coração dela, sabia que aquilo não era suficiente. Mas criou um problema, fez uma tempestade? Não. Ele vai, mas eu estou com o profeta. Porquê? Porque o profeta está a presença de Deus. Ela queria estar onde está a presença de Deus. E Eliseu, quando percebeu isso, disse assim, espera aí, se ela fica aqui, então vamos lá. E foi também atrás. Ou seja, o servo foi à frente e ele foi atrás. E quando ele chegou lá, entretanto, eles cruzam-se, porque o Geazi volta dizendo o bordão não funcionou. E eu acredito que o profeta, naquela altura, percebeu no seu coração, pois a mulher realmente sabia que aquilo não ia resultar, então tenho que ser eu, porque eu realmente represento a presença de Deus. E é isso que a Bíblia também nos mostra. É que não é o homem que faz milagres. É Deus que faz milagres. Deus usa vidas de homens e de mulheres para que os seus milagres aconteçam. Mas não é ninguém que tem um M na testa a dizer milagreiro e que vai fazer milagres. E, infelizmente, o mundo ainda anda à espera disso. O único que fazia milagres era Jesus, porque era homem e Deus. Embora se tenha retirado a sua divindade, mas era Deus e estava debaixo da presença do Espírito Santo, algo tão poderoso, podemos dizer mesmo, era o único que fazia milagres. Porque quem faz
é Deus. O homem por si só não faz milagres. Agora, lê comigo o que aconteceu. Lá, vamos ler 2 versículos, ainda no capítulo 4, o 32 e o 33. Diz assim no 32. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Portanto, não temos dúvidas. A Bíblia nos diz mais uma vez que o menino estava morto. E no 33 diz assim: então entrou ele, Eliseu, e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Curioso. Porquê é que Eliseu fechou a porta para orar? Porquê é que Eliseu não orou de porta aberta? Nunca pararam para pensar nisso. É curioso, não é? Ele não fechou a porta, ou melhor, ele fechou a porta porque ele sabia que era preciso ter fé no Deus do impossível para que uma pessoa morta voltasse à vida. Para que um sonho morto e enterrado fosse desenterrado e acontecesse. Para que uma promessa que nós não vemos realizada, se realizar, tem que ser o Deus do impossível. Para que aquilo que nós ansiamos e não conseguimos, que é importante para a nossa família, para a nossa casa, aconteça, tem que haver uma fé poderosa no Deus do impossível, uma fé sem limites. E se eles estivessem de porta aberta, o que é que ia acontecer? A incredulidade da vizinhança toda e de todos os que estavam a assistir. Porque eu acredito, imaginem a situação. Uma criança morre. O pai sabe que a criança morreu, porque a criança estava mal, sentiu-se mal. O servo, quando levou a criança à casa, com certeza voltou ao pai ao trabalho e disse que o teu filho morreu. A mulher sai, deixa a criança na cama morta. O que é que aconteceu? Já toda a cidade sabia que a criança estava morta. Portanto, aquilo devia estar toda a gente ali à volta da casa. Uns a falar mal da mãe, outros a falar mal do pai, outros a falar mal de Deus. Até parece os dias de hoje, não é? Fala mal de tudo. Ninguém sabia o que estava a acontecer. Mas para falar mal, o povo está por aí. Pensa na nossa internet hoje em dia. As pessoas não sabem as coisas, mas para mandar lá mais uma acha para a fogueira, o pessoal está sempre pronto. E Eliseu sabia o quê? Se eu for orar de porta aberta, um vai dizer, está morto. O outro vai dizer, ele não é profeta. Cada um ia dizer tanta coisa que a falta de fé, a incredulidade, iria impedir que a presença de Deus se manifestasse ali. E isto também é uma lição para nós. Porquê é que o Senhor Jesus, lá em Mateus 6, acho eu, não é? Nos manda orar no secreto? Porque é um tempo de intimidade nosso. E porque às vezes, quando nós estamos no secreto com Ele, nós falamos coisas que não falamos a ninguém porque é o nosso coração. E só a nossa fé que nos permite ainda acalentar esse sonho com Deus. Se nós não, é claro que é bom estar a orar em público, é bom orarmos em conjunto como a igreja, claro que sim. Mas o orar no secreto mostra-nos a intimidade com Deus. E o profeta, naquela altura, queria ter intimidade com Deus. Não só pela incredulidade dos outros que podia afastar, mas porque há momentos que não são para compartilhar com mais ninguém. Há momentos que são para compartilhar nós e Deus. Somente. Há momentos que não é rigorosamente para mais nada. Por isso o Senhor nos diz lá, eu acho que é Mateus 6,6, se não me engano, acho que é por isso que o Senhor Jesus nos diz lá para orarmos no secreto. É bom orar com a nossa esposa ou com o nosso marido? É bom orar com os nossos filhos? Fantástico. Mas só com Deus, aquele momento em que a gente só tem ali gostoso, é o melhor de todos ainda. E o profeta percebeu isso. Porque há coisas que nós não podemos compartilhar com quem é incrédulo. Tu tens uma promessa na tua vida de Deus e fores compartilhar com um colega de trabalho, com um colega de escola, com um vizinho que não é cristão, vai dizer o quê? Ganda maluquice que tu tens aí na tua cabeça. Como se fosse possível, sei lá, uma coisa, como se fosse possível. Claro que é uma ganda maluquice. Porque aos olhos do mundo, os milagres não existem. Ou seja, quando a ciência descobre algo, e graças a Deus pela ciência, glória a Deus pela ciência, quando a ciência descobre um medicamento, um tratamento, uma coisa que nos traz saúde e que nos faz bem, é fantástico. Palmas para a ciência, porque realmente está a fazer o bem da humanidade. Ainda bem que há médicos, ainda bem que há ciência. Porque como tudo se explica cientificamente e escreve-se e há provas, é fantástico. Mas quando há um milagre de uma pessoa que não andava e que anda, porque Deus faz esses milagres e outros, ou de um cego que não vê e começa a ver, quem não é cristão, o que diz logo é, não sabemos o que aconteceu, foi sorte, foi uma coincidência. É assim que o mundo incrédulo pensa. Por isso é que as nossas promessas não devem ser contadas ao mundo incrédulo. Porque essa incredulidade que eles dão, que eles trazem, que eles anunciam, vai acabar por fazer o quê?
vai acabar por ficar no nosso coração e nós aos poucos vamos tornando-nos incrédulos. Agora, se nós estivermos na presença de Deus a clamar por essas promessas, nós guardamos essa presença de Deus no nosso coração. E nós, em vez de termos incredulidade, nós ficamos com a nossa fé mais forte. Mas se nós compartilharmos com quem tem fé, nós já ficamos com a nossa fé alimentada também. Mas qual foi o resultado, voltando aqui ao nosso amigo profeta Eliseu? Qual foi o resultado disto? A Bíblia nos diz que ele colocou o seu corpo sobre o corpo da criança para passar-lhe o calor, mas na realidade ele não estava a passar-lhe o calor. Ele estava-lhe a passar a vida que Deus tinha nele. Ele estava-lhe a passar a presença de Deus. Aquilo não era uma questão de calor, era uma questão de vida. E a verdade é que a criança voltou à vida. A verdade é que Deus fez um milagre. Aquilo que ninguém imaginava, Deus fez um milagre. Porquê? Porque na presença de Deus os sonhos não são enterrados. Esta palavra nos mostra isso. Quando nós temos a presença de Deus, os nossos sonhos não são enterrados. Sonhos que sejam sonhos em que Deus participe. Se forem sonhos vulgares, comuns, em que Deus não participa, Deus não tem nada a ver com o negócio. Mas na presença de Deus não há sonhos enterrados, não há sonhos que fiquem lá para baixo. E porquê é que o servo não conseguiu fazer com o bordão? Porque não se chega a anunciar que Deus faz. É preciso que a presença de Deus esteja ali. É preciso que a vida de Deus esteja lá. Não são os rituais que fazem o milagre. Nós temos um exemplo na Bíblia, é verdade, em que Deus mandou, podemos dizer que é um ritual, mas não é. Deus mandou dar 7 voltas, não é, à cidade de Jericó. Mas foi Deus que deu, não foi o homem que disse vamos fazer aqui um ritual. É diferente, isto não é um ritual, isto foi uma orientação de Deus. Para darmos as 7 voltas e que no final tocássemos a trombeta, e naquela altura não foi o som da trombeta, nem foi as 7 voltas que fez isso, foi Deus que destruiu as muralhas. O que é que Deus queria com estas 7 voltas? Queria a obediência do coração de cada um. Porque eles estavam a fazer algo que para eles, naturalmente falando, era um perfeito absurdo. Não é? O que é que me serve dar voltas a um território? Mas Deus quis testar o seu coração ali. E quando eles todos em uníssono fizeram isso, a fé de que Deus ia fazer algo foi se alimentando no seu coração. Por isso é que quando nós, por exemplo, estamos num jejum, quando nós decidimos fazer um jejum, o jejum não vai mudar nada na nossa vida. O jejum não vai fazer nenhum milagre acontecer. O que o jejum faz é que eu fico mais próximo de Deus. Eu sou levado para mais próximo de Deus. E à medida que eu sou levado para mais próximo de Deus, o meu coração fica mais perto do coração de Deus. E Deus vê isso no meu coração. Vê a mudança no meu coração. Vê a minha vontade de crucificar a minha carne, de deixar de fazer algo que para mim me dá prazer, pelo prazer de estar com Deus. É isso que faz a diferença do jejum. Jejum e oração, claro. Porque nós ficamos mais sensíveis à presença de Deus, nos envolvemos mais com Deus. E como nós falámos na segunda-feira, a presença de Deus tem que chegar para que o reino de Deus chegue. E quando o reino de Deus chega, nós temos os milagres. Quando o reino de Deus não existe, não está presente, nós não temos milagres. E a minha pergunta é, o que é que nós temos feito para ter a presença de Deus na nossa vida e na nossa casa? O que é que nós temos feito para guardar essa presença de Deus? O que é que nós temos buscado? O que é que nós temos desistido de outra maneira? O que é que nós ainda fazemos na nossa vida que impede a presença de Deus de ser real na nossa vida e na nossa casa? O que é que nós ainda temos nosso, natural, carnal, humano, que nos impede de ver essa presença de Deus real na nossa casa e na nossa vida, como esta mulher tinha quando o profeta lá estava? O que é que nós temos na nossa vida a fazer que ainda não está certo? O que é que nós ainda não entregamos de nós a Deus? Não estou a falar de finanças. O que é que nós, nosso, ainda não entregamos a Deus para que a sua presença seja real na nossa vida, para nós vermos essas promessas cumpridas, essas causas impossíveis transformadas em causas possíveis e banais para Deus, porque são banais para Deus, porque um Deus que abre o mar vermelho para 2 milhões de pessoas passarem, o que é a minha causa impossível ou a tua causa impossível? Não é nada. O Deus que criou tudo o que nós vemos, o Deus que criou os céus, criou a terra, criou as luzes, as estrelas no céu, os animais. O que é a minha causa ou a tua causa para Deus? Nada. Então somos nós que ainda não estamos a atrair a presença de Deus de uma forma poderosa, da forma correta. Então hoje é o dia de nós mudarmos isso na nossa vida. Hoje é o dia de nós fazermos, como dizem em Levítico, garantirmos que o nosso altar, que somos nós, tenha um fogo que não se apague. Um fogo que seja contínuo. Um fogo que não tenha
cinzas, um altar que não tenha cinzas, para que o fogo possa estar lá a arder continuamente. Deixa-me lembrar-te uma coisa. O sacerdote tinha um papel, naquele tempo, muito importante. O sacerdote, os sacerdotes, tinham turnos. E eles, nos seus turnos, tinham a obrigação, ou a responsabilidade, a tarefa, a função, como nós quisermos entender, de garantir que se limpava as cinzas do altar, para elas não ficarem lá, esses resíduos, e de garantir que o fogo não se apagava. Ou seja, eles não estavam somente ali a orar. Eles não estavam somente a buscar a presença de Deus. Fisicamente falando, naturalmente falando, eles estavam a cuidar do altar. Então nós, que hoje o Senhor nos diz na sua palavra em Pedro, não é? Que nós somos reis e sacerdotes. O Senhor nos ensina isso. Nós somos reis e sacerdotes. Somos reis porquê? Porque somos filhos do rei. Ponto final. Somos embaixadores do Senhor na terra. E somos sacerdotes porquê? Porque nós temos um sumo sacerdote que é Jesus e pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo, o Senhor nos faz sacerdotes da nossa casa. Então nós somos os responsáveis por garantir que a nossa casa, nós em primeiro lugar e depois a nossa casa, temos a responsabilidade de garantir que o nosso altar, que somos nós, que o nosso coração, não tem cinzas e que garantimos que o fogo está lá continuamente. Ou seja, nós temos, voltando atrás aos sacerdotes de Levítico, eles tinham que estar a perceber se há ali uma brasa que se está a apagar, vou pôr mais um bocado de madeira. Se há ali uma cinza está, eu vou tirar. Eles tinham que, naturalmente falando, tinham que estar a olhar para o seu altar e a perceber onde é que está a falhar o fogo para eu pôr mais fogo, para não apagar o fogo. Porque eles sabiam que se o fogo apagasse, a presença de Deus não estava ali. Então nós hoje temos que ver ao contrário. Estamos a ver de uma forma profética e espiritual. O que é que no meu coração está que não deixa o fogo acender? O que cinza é que no meu coração está que não permite que o fogo de Deus arda? Ou que o fogo venha, mas... É como nós quando estamos a fazer um churrasco, nós temos que pôr o carvão e temos que garantir que aquilo pega. Se não pegar, nós podemos lá ter o carvão, podemos lá ter tudo, mas se não fizer a brasa, se não fizer fogo, não dá nada. É uma bela tentativa, mas não dá nada. Nós temos que ter um coração que não fique pela tentativa. Temos que ter um coração, temos que ser o altar do Senhor, onde esse fogo possa arder continuamente. E hoje é dia de nós buscarmos essa presença de Deus dessa forma sobrenatural, para não a perdermos mais. Porque vai haver dias em que vão haver cinzas, vai cair água, não estou a falar de chuva, vai vir inundações de problemas e de coisas e de circunstâncias e de situações que a tendência é apagar o nosso altar. Mas nós temos que estar atentos a essas coisas que acontecem, como esses sacerdotes de Levítico, e não deixar que o altar se apague. Esse é o nosso papel como sacerdotes da nossa vida, como responsáveis pelo nosso altar. Buscarmos e não perdermos mais essa presença de Deus. E hoje é o dia de declararmos mesmo, de uma forma com fé, que chegou o tempo das promessas impossíveis serem cumpridas na nossa vida. Amém. Chegou o tempo da causa impossível deixar de ser impossível e nós começámos a dizer a causa impossível tornou-se realizada. Porque Deus nos está a dizer que é o tempo para isso. Chegou a hora de serem cumpridas, chegou a hora de nós acreditarmos que pode mudar. E se nós queremos, se nós acreditarmos mesmo que pode mudar, muda. Porquê? Porque se nós acreditarmos que pode mudar, nós vamos fazer como aquela mulher, vamos fazer tudo para agradar a Deus, para que a sua presença seja real e forte na nossa vida, na nossa casa. Eu estou mesmo quase a terminar. Como eu disse há pouquinho, cada um de nós sabe qual é a causa impossível que tem. Eu sei as minhas, nós sabemos, cada um de nós sabe as nossas, e não vale a pena nós quantificarmos qual é a mais difícil. Para nós, a questão não é a dificuldade. A questão é que ela não está resolvida. Ainda existe uma causa impossível. E o que Deus nos está a dizer é, há uma solução para resolver essa causa impossível. Essa solução chama-se presença de Deus. Buscar a presença de Deus como um fogo no nosso altar, que não se apague e que esteja continuamente aceso. Quer dizer que o Espírito Santo tem que estar continuamente aceso na nossa vida. Então, se tu crês que isso é possível, posiciona-te hoje dessa forma. Toma hoje no teu coração esse desejo, essa incumbência, essa tarefa de eu vou clamar a Deus como nunca clamei. Eu vou buscar a presença de Deus como eu nunca busquei. Eu vou pedir ao Senhor para que o seu fogo venha de uma forma como eu nunca pedi, como eu nunca senti. Não como algo passageiro, mas porque eu quero viver assim daqui para a frente.
O viver assim daqui para a frente quer dizer que nós temos que deixar de fazer, se calhar, coisas que fazíamos e que era errado. Mas é uma questão de nós tomarmos uma decisão. O que é mais importante para nós? A causa impossível ou os velhos hábitos que nós tínhamos? É isso que nós temos que decidir. O que é o mais importante? Esquece os rituais. Esquece a religiosidade. O que importa é a presença de Deus na tua vida e na tua casa. O que importa é a presença de Deus na minha vida e na minha casa. O que importa é eu fazer um quartinho na minha casa, um quartinho na minha vida, um quartinho no meu coração, onde eu diga, aqui mora a presença de Deus, para ela me contagiar completamente como aquela mulher fez. Não interessa. Nós agora podemos pensar assim, então mas só nós é que nos lembramos disto e o resto do mundo. Por isso é que a mulher também, só ela viu aquilo e o resto da cidade não viu. Deus fala com quem Deus fala. E uns fazem e outros não fazem. E Deus não é responsável pelas atitudes que cada um tem. Quando Deus mostrou àquela mulher, através do seu coração, a importância de honrar o Senhor, sendo hospitaleiro e cuidando de um homem de Deus, o resto da cidade não sentiu isso no seu coração. Portanto, a questão que nós não devemos colocar é, mas porquê é que Deus me está a dizer hoje que eu posso ir buscar a sua presença e outros não o fazem? A gente não sabe se Deus não falou ontem com mais 1 milhão de pessoas e elas fizeram ou não fizeram, ou que se vai falar amanhã. Não sabemos se hoje no mundo mais igrejas vão ter esta palavra de Deus. A gente não faz ideia o que é que Deus deu a cada um. A questão é o que eu faço e não o que o meu vizinho faz. E não interessa se o meu caso é mais importante, se o caso do outro é mais difícil. O que interessa é que Deus hoje nos está a dizer que nós podemos mudar. Então, se tens essa vontade de mudar, posiciona-te já hoje. Fica de pé no teu lugar e começa a orar ao Senhor, a pedir para que Ele possa mudar algo na tua vida. Porque o fogo de Deus tem que estar aceso. O teu altar tem que estar limpo. O teu altar tem que estar sem impurezas. Sem tudo o que é contra a palavra de Deus. Claro que estou a falar de pecado em primeiro lugar. Seja pecado por ação, seja pecado por omissão, seja pecado por esquecimento. O que quer que seja, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus e que eu faço. E nós sabemos, não vale a pena nós dizermos que não sabíamos. Nós hoje já temos um entendimento, independentemente do nosso tempo de caminhada cristã, nós já sabemos hoje o que é o certo e o que é o errado. Podemos não conseguir fazer, mas nós sabemos. Então se estás disposto a começar uma nova vida hoje, vai pedindo ao Senhor para que o seu fogo te venha queimar hoje de uma forma diferente. Para vir queimar tudo o que há errado no teu coração, tudo o que há errado na tua vida. E o seu fogo possa continuar aceso na tua vida. Senhor Espírito Santo, eu entrego a vida de cada um de nós nesta hora em tuas mãos, Senhor. Senhor, eu te venho pedir que possas vir tocar nos nossos corações nesta hora, Senhor. Deus, nós não queremos continuar na mesma, nós não queremos continuar dia após dia a dizer que temos uma causa impossível e não fazer a nossa parte para que essa causa impossível seja possível, Deus. Então fala com cada um dos meus irmãos, Senhor, fala comigo, fala com cada um de nós nesta hora, com os que estão presentes, com os que estão a ver em direto, com os que estão a ver gravado, Senhor. Fala com cada um nesta hora, Espírito Santo. Tu te moves no espaço e no tempo. Tu não estás preso neste lugar, não estás preso na tua igreja aqui na arca. Não, Senhor. Tu és livre, então que hoje cada um possa, neste momento, avaliar o seu coração e perceber o que é que eu tenho que mudar para que a presença de Deus seja real na minha casa, como foi real na casa da mulher sunamita. Pai, eu hoje oro declarando, Senhor, que os sonhos que estão enterrados sejam desenterrados hoje na autoridade do nome de Jesus, Deus. Que cada um possa ver os seus sonhos a começar a ser realidade, como aquela mulher sunamita viu, teve um filho, era impossível. E ela teve um filho. Ele morreu, era impossível. E ele ficou vivo. Eu hoje oro clamando, Senhor, pelas nossas causas impossíveis. Tu há umas semanas atrás nos disseste que estava aberto o tempo para as causas impossíveis. E hoje nos dá esta ministração, Deus. Então nos ensina como guardar a Tua presença, Deus. Como guardar a Tua presença na nossa casa. Como guardar a Tua presença no nosso casamento. Como guardar a Tua presença no nosso coração. Deus, que a gente possa ser esses sacerdotes verdadeiros, sacerdotes reais, sacerdotes... Oh, Pai, que a gente mantenha o nosso coração limpo, sem cinzas, para que o Teu Espírito Santo, o Teu fogo, possa vir de uma forma poderosa sobre cada um de nós. Oh, Senhor, Tu um dia fizeste um milagre, Deus, em que o Teu fogo queimou a água, que era o bem mais precioso daquelas pessoas, Deus. E a seguir queimaste os altares de toda a gente que eram contrários a Ti, desses profetas do demónio.
Então eu hoje te peço, Deus, se tiveres, Senhor, que nos mostrar que há alguma coisa que para nós é precioso, mesmo não sendo a tua presença, que hoje possas-nos trazer essa revelação para que o teu fogo queime isso que nós consideramos que é precioso, para que a tua presença, que é o que verdadeiramente é precioso, seja real na nossa vida e na nossa casa. Senhor Espírito Santo, toca nos nossos corações agora. Toca no coração do teu povo. Toca no coração da tua igreja nesta hora, Senhor. Para entendermos a importância de seres real nas nossas vidas. A importância do teu fogo. Vem com o teu fogo, Senhor Espírito Santo. Vem com o teu fogo sobre cada um de nós nesta hora, Deus. Vem com o teu fogo trazendo cura, trazendo restauração, mas acima de todo, limpando, Senhor, o nosso coração. Limpa o nosso altar, Senhor Espírito Santo, para que a tua presença seja real nas nossas vidas, meu Deus. Faz isso agora, Senhor. Ministra-nos. Ministra-nos para que o teu fogo possa ser real em cada um de nós. Ministra-nos, Deus. Ministra-nos, Senhor Espírito Santo. Te damos liberdade neste lugar. Te damos liberdade na nossa vida. Te damos liberdade na nossa casa. A nossa casa é tua, Senhor Espírito Santo. A nossa vida é tua nesta hora. Para nos ministrar, Senhor. Senhor, nós consagramos, Pai, os símbolos da ceia a Ti, meu Deus. O pão e o vinho, Senhor. Nós ceamos porque nós queremos no milagre. Nós ceamos porque nós não ceamos por causa do milagre. Nós ceamos porque queremos no milagre, é diferente. Nós ceamos porque queremos no milagre da nossa vida que o Senhor Jesus nos deu. Nós ceamos porque o Senhor Jesus foi àquela cruz e não foi em vão. Foi para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Por isso hoje nós ceamos, obedecendo à direção que o Senhor Jesus nos deixou. Se nós dizemos que o Senhor Jesus se faz presente no nosso meio porque estamos reunidos em seu nome, o mesmo Senhor Jesus também nos disse, quando se reunirem em meu nome, façam isto em minha memória. Não como um ritual, mas como algo poderoso nos céus e na terra. Por isso nós temos o pão, Senhor, que simboliza o corpo do Senhor Jesus. Da mesma forma que aquele menino morreu, mas o seu corpo foi restaurado. O corpo do Senhor Jesus morreu, mas foi restaurado. O seu físico morreu. Tinha que acontecer, mas ele foi restaurado. Subiu aos céus, sentou-se à direita do Pai e de lá governa no seu esplendor e na sua glória. Porque o nosso Jesus é glorioso e esplendoroso. E por isso nós hoje temos este pão aqui. Para declararmos que ao comermos este pão, ao fazermos esta ceia, este memorial que o Senhor nos declarou que era importante fazermos, nós hoje queremos dizer que se estamos mortos de alguma forma no nosso coração, que hoje ao comermos este pão, da mesma forma que aquele menino viveu quando a presença do Deus Todo-Poderoso ficou sobre ele, que hoje a presença do Deus Todo-Poderoso possa vir sobre o nosso corpo trazendo vida. Vida ao nosso coração. Se o nosso coração está morto, seja em delitos, seja em pecados, seja porque a cinza é de tal forma espessa que o Teu Espírito Santo não pode arder lá, Senhor. Hoje nós dizemos que ao comer este pão, o nosso coração ganha vida. A vida do Senhor é o que nós declaramos ao comer o pão. No nome de Jesus. Podemos comer. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo Teu corpo que traz vida ao nosso coração, Senhor. Obrigado pelo Teu sacrifício naquela cruz do Calvário, Senhor. Obrigado porque te deixaste de ser moído, Senhor, por nós. Deixaste de ser crucificado por cada um de nós. Obrigado porque deste o Teu lado para espetarem por cada um de nós, Senhor. De igual modo, nós pegamos na nossa mão o cálice que contém o sumo que simboliza o sangue do Senhor Jesus. O sangue que cura, sangue que salva, sangue que nos purifica dos pecados. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Teu sangue está sobre a nossa vida e eu declaro que Ele está sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida do nosso marido, sobre a vida da nossa esposa.
Eu declaro que a nossa casa está guardada pelo sangue de Jesus. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos onde quer que a gente esteja. Esconde-nos desse vírus. Continua a esconder-nos como tens escondido até aqui, Senhor. Que o teu sangue, Senhor Todo-Poderoso, nos esconda, Senhor. Nos esconda das tentações do mundo e não nos deixe cair nelas, Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu sangue vertido naquela cruz. Cada gota que foi ali vertida, que não tenha sido em vão, que nós possamos dizer que não foi em vão. E que ao bebermos este copo, nós possamos estar a dizer que o fogo do Espírito possa vir sobre nós. Arder continuamente, como está lá em Levítico. Que a partir de hoje esse fogo não se apague. Que ao bebermos este sumo nós entendamos a responsabilidade de ser sacerdotes do nosso lar, sacerdotes do nosso templo. Que nós somos os primeiros a ter que garantir que o altar está pronto para que o fogo não se apague. Não é o Senhor Espírito Santo que tem essa responsabilidade. Somos nós. Possamos assumi-la hoje. Que hoje possamos ter o fogo aceso, em definitivo, ao beber este copo de sumo. No nome de Jesus. Podemos beber. Senhor Jesus, muito obrigado pelo que estás a fazer na nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Porque nos estás a restaurar. Muito obrigado porque o teu fogo está a arder sobre nós de uma forma contínua. Muito obrigado, Senhor, porque não somos mais os mesmos a partir de agora, Senhor. Senhor, nós também te agradecemos as dádivas da tua igreja, Senhor. Cada dízimo, cada oferta que foi aqui colocada, Senhor. Nos alegramos, Senhor, porque sabemos que tu não nos tens deixado de faltar nada, Deus. E continuamos a declarar, Senhor, que nada faltará nas nossas casas, nada faltará na nossa mesa, nada faltará nem para nós, nem para aquele que precisa, Deus. Possamos ter um coração grato como tinha aquela mulher sunamita, grata pela tua presença. Que nós possamos estar gratos por aquilo que nos tens dado, possamos estar gratos por aquilo que não nos tem faltado e possamos estar gratos pela tua vida. Eu oro declarando, Senhor, que a tua prosperidade, não a tua riqueza, que a tua prosperidade venha sobre cada casa. Que a tua prosperidade venha, em primeiro lugar, sobre os nossos corações, Deus. Para termos corações prósperos, corações abençoadores, corações doadores, corações que ajudam a que o teu reino possa avançar nesta terra, Senhor. Na nossa mesa, Senhor, não falte nada. Não falte roupa, não falte comida. Que a tua presença seja real e constante na nossa casa, Senhor. Te peço no nome de Jesus. Oh, meu Deus, ensina-nos a guardar a tua presença. Nós guardamos os nossos filhos para que o mal não lhes chegue, Senhor. Nós guardamos a nós próprios para que o mal não nos chegue. Mas por vezes não guardamos a tua presença na nossa casa, Deus. Que a gente possa guardá-la. Que nada nem ninguém nos tire a tua presença da nossa casa e da nossa vida, Deus. Para podermos experimentar mais de ti. Consequentemente, Senhor, as causas impossíveis venham sobre nós, mas essa não é a razão. A razão é experimentarmos mais de ti. Quanto ao mais que o amor do Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão com o maravilhoso Espírito Santo seja com cada um de nós, neste mês que começa, mas não só, até que o Senhor volte ou até que nos recolha para perto dele. Amém. Tem um maravilhoso mês de novembro, tem uma semana fantástica na presença de Deus e guarda a presença de Deus. Guarda a presença de Deus. Não a percas por nada, que é o bem mais precioso que nós temos. Amém.